Voltamos com o programa Ação Nacional. O assunto de hoje, crimes e leis cibernéticas. Eu converso com a Janaína Nogueira, advogada especialista em direito digital. Janaína, qual a diferença desta nova lei com relação à lei anterior e por que essa lei ela foi renovada, ela foi criada, tudo isso em virtude desta globalização, tudo isso em virtude da internet, que hoje é ela que manda? Na verdade, assim, a gente não tinha uma lei ainda própria de proteção de dados, né? No Brasil, nós temos ainda, né, a Constituição Federal, que vem trazendo a questão da privacidade, que eu mencionei, e o Marco Civil da Internet, que foi criado em 2014, mais propriamente por conta daquele evento do Edward Snowden, tá? Então, essa lei, ela visava mesmo a proteção dos dados pessoais, mas online. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe essa abrangência para atingir mais também a questão dos dados físicos. Então, que seriam os dados no papel mesmo, né, que a gente menciona. Sim. E essa situação também, além deste evento de 2014, todos esses crimes eleitorais que têm acontecido, a polêmica da Rússia, Estados Unidos, tudo isso tem a ver com esta nova lei de proteção aos dados? Sim, os escândalos acabaram impulsionando aí, né, o surgimento da necessidade de uma proteção em relação aos dados pessoais, né? Porque a gente viu esse caso que eu mencionei, esse escândalo, depois veio esse da Cambridge Analytica, mas tudo sim veio justamente porque a gente não tinha uma proteção específica em relação a isso, né? Então, o direito ele vai acompanhando os fatos, né? Primeiro acontece para depois o direito se preocupar em proteger. Então, isso também aconteceu em relação aos dados, aos nossos dados. Janaína, e os direitos que a lei traz para o consumidor? Essa lei traz alguns direitos, né, para os consumidores, dentre eles estão assim, o acesso. Então, o titular dos dados ele pode ter acesso a quais dados a empresa coleta a respeito dessa pessoa. Também traz o direito de retificação, então se tem alguma informação errada, o titular ele pode pedir a retificação. É possível também pedir a eliminação dos dados e a portabilidade. E aqui em questão da eliminação, muitas empresas têm feito a adequação com base no consentimento, porque elas acreditam que tendo o consentimento do titular, já há uma adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o problema é que com o consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento também. Então, se eu te dou o consentimento, eu posso revogar. Então, essa não é a melhor forma para que garanta aí. Imagina que uma empresa tenha 500 clientes, todos com base no consentimento. Se todos resolvem revogá-los no mesmo tempo, ela perdeu todos os clientes. Então, é importante também que ela não se atenha somente a esse consentimento, mas é um dos direitos do titular, que é a revogação do consentimento. Ah, tá certo. A gente tem um vídeo de uma usuária de internet que fez uma compra, depois não recebeu o produto, entrou aí numa confusão. Vamos dar uma olhada. Eu sofri um ataque cibernético. A minha conta do Mercado Livre foi hackeada após eu realizar a compra de um celular. Eu nunca havia sofrido um ataque cibernético, mas infelizmente dessa vez eu não dei sorte e até o momento a minha situação não foi resolvida. Eu consegui entrar em contato com um suporte e assim, não tenho acesso à minha conta, não recebi o meu celular, não recebi o estorno do meu dinheiro. Então assim, é uma situação realmente desgastante e dependendo de como for, eu pretendo entrar com uma ação judicial, mas é uma situação extremamente desgastante e desanimadora. É a situação difícil. Olha, ela comprou em uma plataforma onde várias lojas estão hospedadas. Doutora, quem tem esta responsabilidade? A loja que vendeu ou a plataforma que faz esta intermediação? A gente tem visto várias ações nesse sentido, em que as pessoas acabam entrando contra o Mercado Livre, justamente porque ele anunciou, né, tem o anúncio, né, do produto, mas acredito que também vale a pena o consumidor se atentar em relação à pontuação de quem fornece esse serviço, né? Tem alguns indicativos aí que, de repente, é um mercado... Hoje, por exemplo, eu fui atender uma moça que ela falou, olha, eu quero comprar uma poltrona, mas eu já estou vendo se tem outros consumidores falando a respeito desse produto, se entregou, como que veio. Então, acredito que também vale a pena que o consumidor investigue para saber se, de fato, essa empresa existe ou não, mas há, claro, uma responsabilidade em relação ao Mercado Livre. Agora, como que ela
resolve isso? Ela já disse que já tentou contato com a empresa, é uma burocracia, joga ela para um setor, joga para outro, mas o problema em si, ele não é resolvido. Como que ela vai tentar reaver essa situação? Ela pode procurar o PROCON da cidade dela e aí o PROCON notifica, né, o Mercado Livre para que responda, né, tem um prazo para resposta, inclusive. E não sendo resolvido de forma administrativa, ela também pode procurar os juizados de pequenas causas. Por se tratar de um valor baixo, ela não depende nem de advogados para entrar com essa ação, mas ela pode entrar, sim, judicialmente reivindicando. Doutora, por que as empresas, não é nem a sua função, mas não sei, de repente você já teve contato com essa situação, por que as empresas, em caso de problema, elas demoram tanto, elas burocratizam tanto, e passa você para outro lugar, e passa você para outro, o problema em si não é resolvido, às vezes é um pequeno problema, e diante dessa situação, ou essa chateação, o problema fica gigante. Por que as empresas são tão complicadas nesse sentido? Sendo que para vender elas são, né, maravilhosas. Funcionais, né? Funcionais, demais. A lei justamente traz essa questão do acesso porque a gente tem que ter um acesso. Assim como foi facilitado a compra, foi fácil comprar, também tem que ser fácil o acesso. Aliás, é até bom mencionar que fora do país, o Google recebeu a maior multa em relação a essa questão do GDPR e proteção de dados, justamente porque ele dificultava o acesso do titular em relação aos dados. Então, por exemplo, você entra em contato e direciona para outro atendimento, Sim. que direciona para outro atendimento. Isso, por si só, já caracteriza uma inviabilidade ao acesso, que vai dar direito, inclusive, dos titulares reivindicarem ações aí judiciais em decorrência disso. Ah, tá. Então, eu posso pedir uma indenização diante dessa chateação. Outra coisa, a gente estava falando dessas lojas, dessas plataformas, e essas lojas de telefonia, que trabalho que dá, você quer mudar um plano, você não consegue falar, passa para um, é um robô que atende, passa para outro, é PABX e toca música e você não consegue falar. Que desespero que é isso. Eu posso ter uma indenização, eu posso entrar com algum recurso para tentar... A Priscila fala aqui, é verdade, a Priscila, nossa diretora, eu não quero ser atendido por robô, e é verdade. Eu acho que nada como o tete-a-tete, eu imagino que esses PABX, os robôs, eles foram criados até para facilitar, para dinamizar. Mas nada como você resolver um problema, você falando com a pessoa. Sim. Vou olhar pelo outro lado. Existe consumidor mal educado, existe consumidor que destrata o trabalhador que está lá do outro lado te atendendo. Agora, você, diante de um problema, falar com um robô, ouvir música de PABX é insuportável, né? Sim, e às vezes parece que são pessoas a princípio, né? Depois Sim. que você acaba identificando que não. Até você está mencionando mais com foco na questão do consumidor, né? Direito do consumidor. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe, por exemplo, mas a automatização dos dados, né? Então, por exemplo, a possibilidade de revisão não ser por uma pessoa física, ser também por meio automatizado. Lá fora não é assim, lá fora, a princípio pode ser um atendimento automatizado, mas a revisão ela tem que ser Sim. por uma pessoa. Aqui não, aqui ficou consignado que vai ser por automatização e a revisão também por automatização. Então, isso de fato a gente vai precisar lidar e de uma forma as empresas vão precisar melhorar o procedimento delas em relação ao atendimento ao consumidor ou ao titular dos dados. Porque realmente é irritante. A partir do momento que você está ligando, você está diante de um problema. Agora, você vai ligar, aí é PABX atendendo, aí toca música, aquela coisa. Você não está ali para ouvir música. Música eu vou ouvir no rádio, no meu carro, na minha casa, no momento de lazer. Eu quero resolver um problema, trocar um plano, aí você tem que falar com o robô. É muito chato, é muito irritante, é muito desgastante, né? Por isso que essas empresas, elas lideram, né, nas reclamações. Tem uma outra pergunta aqui. Quais os cuidados que devemos tomar com nossas redes sociais, com relação a fotos, adicionar desconhecidos? Ultimamente, mais uma vez, estamos vivendo um período eleitoral que tem de gente adicionando, pedindo para adicionar. Quais esses cuidados, doutora, que a gente tem que tomar? Tá. É muito importante que a gente saiba até com quem a gente se relaciona na rede social, né? Porque o caso do Facebook, por exemplo, até o WhatsApp, ele consegue ter acesso a toda a nossa agenda. Então, ele consegue saber com quem a gente se relaciona e depois acaba direcionando para o Facebook. Não sei se já aconteceu com você. Não. Você te adiciona no WhatsApp, por exemplo, depois você aparece como sugestão de amigo lá. Nossa. Então, a partir da minha rede, eles conseguem ter acesso a muitas informações. Então, é
preciso selecionar até, inclusive, os amigos aí na rede social, para que tenham um pouco de cuidado e cuidar um pouco da exposição, né? A gente fala um pouquinho de criança, até não colocar fotos de crianças, porque acabam sendo utilizadas. Foto, por exemplo, da criança com uniforme, que acaba sabendo onde a sua criança estuda também. Então, acho que nós precisamos realmente olhar, ter um olhar mais crítico em relação ao que a gente posta, né? O que a gente compartilha, porque acaba com que as pessoas tenham acesso a todas as nossas informações. Certo. Mais uma pergunta com relação à sua parte materna. Como que você lidar com isso? Por exemplo, eu lembro quando eu coloquei meu filho na escola, eu todo encantado que ele estava na escola, eu fui tirar foto, a minha esposa praticamente deu uma sonora bronca em mim. Como que você lidar para tomar cuidado com fotos, para não expor muito, principalmente criança, né? E você tem você tem os dois lados, né? O adolescente e a criança. Como que é o seu dia a dia com relação a isso? O pequenininho, ele quase não gosta de aparecer, mas assim, hoje tem a opção, por exemplo, de você colocar para os melhores amigos, né? Sim. Então, lá você consegue selecionar quem de fato você quer mostrar alguma coisa que seja mais íntima, por exemplo, um filho, uma foto com o uniforme da escola. Então, direciona para as pessoas que você tem confiança, mas não fique postando para todo mundo, principalmente para os perfis que são abertos, né? Hoje em dia a gente acaba não restringindo tanto, principalmente quando é mais comercial, a gente acaba não restringindo. Mas limitar é essencial. Tá certo. Este é o Ação Nacional. Já encerramos aqui o terceiro bloco. O tema de hoje, crimes e leis cibernéticas. Eu estou aqui com a advogada Janaína Nogueira, especialista em direito digital. Nós vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco o último bloco do Ação Nacional.